Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E no nosso programa de hoje vamos conversar com a Rita Amadil de Brito Ferrar, que é presidente da AFALESP, com o Mário Medeiros Neto, presidente da AOGESP, Diógenes Francisco Marcelino, secretário da FESPESP, e João Elísio Fonseca, secretário-geral da ASPAL e vice do SINDAP de São Paulo. Voltamos já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje, conversando com 4 líderes do funcionalismo público aqui do Estado de São Paulo. E vou apresentá-los primeiro. Rita Amadil de Brito Andrade Ferrar, que é presidente da AFALESP. Boa noite, Góes. É um prazer estar aqui com você no programa. Um programa que defende o serviço público e o servidor público e que deixa o pessoal atualizado, o cidadão em geral, atualizado com as últimas novidades da política, né, e do nosso país. O que representa a AFALESP? A AFALESP representa os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, funcionários ativos e inativos. Mário Medeiros Neto, presidente da AOGESP. É um prazer estar mais uma vez aqui, Góes, com esse espaço que você abre para a gente se dirigir aos nossos representados, né? Que eles participem de tudo o que está acontecendo, fiquem cientes das posições que a gente tem aqui e que acompanhem mais de perto. Diógenes Francisco Marcelino é secretário da FESPESP. Boa noite ao Góes, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. A Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, ela já é sexagenária também, representa aproximadamente 550 mil servidores. As entidades aqui, como aqui estão presentes, são filiadas a Rita, o Mário e o João Elísio, são todos também diretores da federação, e é uma satisfação imensa estar aqui novamente para debatermos a situação do país, da situação principalmente dos servidores públicos e, por que não dizer, da população em geral como um todo. João Elísio Fonseca, secretário-geral da ASPAL e vice-presidente do SINDAP São Paulo. Boa noite, Góes, boa noite, Rita, boa noite, Mário, boa noite, Marcelino, Diógenes. É o seguinte, agradeço muito a oportunidade de participar desse programa, representando a Associação dos Aposentados da Assembleia Legislativa e também o Sindicato dos Aposentados da Assembleia Legislativa. Afinal, os aposentados estão passando por um período perigosíssimo para os seus ganhos, para os seus vencimentos. E nós estamos aqui para participar a todos sobre essa ameaça e o combate ao que pode ser o fim do serviço e do servidor público e a precarização da sobrevivência do aposentado. Agradeço. Nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças no Brasil, de grandes problemas no Brasil, de grandes preocupações no Brasil, e eu queria que vocês conversassem com nossos telespectadores, primeiro, sobre o que mudou do governo Dilma para o governo Temer. Antes de falarmos sobre isso, eu vou complementar o que o João Elísio acabou falando, que ele falou que os aposentados estão vivendo um momento difícil. Mas não são só os aposentados, os ativos também, porque todo servidor que está ativo hoje vai ser um aposentado amanhã, né? Só não vai ser se ele morrer. Então, quer dizer, a mesma preocupação dos aposentados também deve ser dos ativos, que tem que enxergar no futuro
o que vai ser desse país e o que vai ser do serviço público e do servidor público, né, Góes? Porque com a reforma da Previdência que está por vir, todos temos que nos preocupar, não sabemos o que vai acontecer, a quem vai atingir, aos servidores públicos, aos aposentados, aos funcionários em geral, ao trabalhador em geral, não só ao servidor público, que vai penalizar como já tem penalizado nas últimas vezes que tivemos qualquer reforma. Então, João, a preocupação não é só dos aposentados, é dos ativos também. E eu vou aproveitar e estender isso também para o cidadão que está nos ouvindo, ele que paga impostos, porque muitos não se aperceberam ainda do que vem acontecendo. Porque, na verdade, o alvo, o ponto final vai ser ele. Ele é que vai ser um dos maiores prejudicados no serviço público brasileiro, não é só o servidor, não. Não é só o servidor. E falando na reforma previdenciária, as coisas vão acontecendo e a população não vai se apercebendo do que de fato aconteceu. Mas o pessoal que tem um pouquinho mais de tempo de trabalho vai lembrar que o trabalhador recebia 20 salários quando se aposentava. E numa dessas reformas e desses ajustes que se faz na Previdência, o trabalhador passou a ter um teto de 10 salários mínimos, que passou quase que despercebidamente, não teve movimento, não teve nada. De repente você só tinha direito a 10 salários mínimos, mesmo quem tinha contribuído com 20 salários. Eles reduziram para 10. E depois disso, não contentes com isso, eles criaram um salário mínimo referência. Então, quando o trabalhador se aposenta, ele não se aposenta por R$ 8.800, que são 10 salários. Ele se aposenta por 5.000 e pouco, R$ 5.600, porque o salário que foi para a Previdência, ele é um salário menor, ele é de R$ 560. Então, quer dizer, são nessas coisas que vão se mexendo e que vai tirando o direito do trabalhador e depois fica todo mundo aposentado sem condições de viver. Góes, eu queria responder a sua demanda, a sua pergunta. O que mudou do governo Dilma para o governo Temer? Na minha concepção, absolutamente nada. Primeiro de tudo, porque o Brasil não se muda simplesmente com a mudança de dirigente, de presidente ou de partido político. O que nós estamos precisando é de uma mudança estrutural. Precisamos mudar as instituições, algumas instituições que estão aí do mesmo status quo há mais de 100 anos. Precisamos que a sociedade como um todo tome pé, ou seja, nós cidadãos, nós servidores, nós trabalhadores, teremos que exigir cada vez mais mudanças. As mudanças ainda não ocorreram, é preciso ocorrer o quanto antes, porque nós não sabemos o que possa advir se ficarmos nessa situação que nós estamos no momento, com 12 milhões de desempregados, 2 milhões de 2014 para 2016, as indústrias fechando, sem perspectivas. Então nós precisamos reformular, reestudar o Brasil, rever. Isso se faz como? Com um pacto da sociedade, das lideranças, dos servidores públicos e de toda a nação brasileira. Porque senão nós corremos o risco de ser uma eterna Índia. E não é isso que nós queremos para o povo brasileiro, para o Brasil. João Elísio, qual é a sua visão dessa mudança de governo? Todo o meu respeito à Índia. Exatamente, com todo respeito à Índia. Todo o meu respeito à Índia. Deixa ela lá com as suas mazelas, nós já temos mazelas demais. O que houve de mudança perceptível é que hoje o mercado manda mais. Hoje o domínio da economia está nas mãos do mercado plenamente. E ao mercado que interessa é o lucro. Portanto, o cidadão não faz parte da estrutura do mercado. Também é uma participação maior do parlamento. Os parlamentares hoje são, como eles mesmos dizem, e eu ouvi isso numa das idas a Brasília contra a PEC 241, que virou PEC de 55, que está no Senado, um cidadão feliz da vida, um deputado, dizendo: agora nós somos os protagonistas, agora quem quiser que venha conversar com a gente, que é o que está ocorrendo. São muitos jantares, eu acho que houve uma melhora na vida social de Brasília, tem mais jantares, tem mais recepções. Agora houve uma piora, sim, para o cidadão. O cidadão tem uma esperança, tem uma perspectiva, mas eu não vejo muita luz nesse túnel, não, porque vai sair de onde essa luz, vai sair de onde essa esperança?
certo? Houve uma ruptura e essa ruptura não nos trouxe nenhuma mudança estrutural. Se está propondo uma mudança, tanto na questão previdenciária, quanto na questão de controle de despesas do serviço público, que são para pior. Não que elas não estivessem programadas no outro governo. Havia uma disputa, por isso estava demorando, mas agora a coisa está indo com muita pressa. E eu não sei, para o cidadão, até onde isso vai melhorar. Acredito que em tudo aprovado, o serviço público e o servidor público vai perder muito, mas a população em geral também vai perder, por quê? Do nascimento à morte, ela tem o acompanhamento do serviço e do servidor público, desde o cartório para a entrada até o cartório para o óbito. Portanto, eu não tenho lá... Passando pela saúde, pela educação, pelo transporte público, pela segurança, né? Pela segurança e tudo mais. A mesma pergunta para o Mário. Mário, como é que você vê essa mudança de governo no Brasil? Eu vejo da seguinte forma, que o governo Temer está sendo bem oportunista, né? Ele está jogando toda a conta do que ele quer aprovar nos erros do governo anterior. Então está fácil para ele jogar para a sociedade isso. A culpa não é minha, a culpa é do governo anterior. Então está aprovando a toque de caixa tudo que ele quer. A 241, a PEC 241 é uma dessas medidas que ele aprovou facinho na Câmara e está no Senado agora. Essa PEC, na verdade, ela vai prejudicar o cidadão que depende do serviço público. Como você disse, do início ao fim da vida ele depende do serviço público. Nós queremos que em 20 anos o congelamento dos salários vai desqualificar os servidores, porque os melhores vão sair, vão procurar outra oportunidade. Então é preocupante isso. O cidadão deveria se preocupar, deveria olhar com mais atenção para o que está acontecendo. E a nova composição, nós temos visto pelas votações do Supremo Tribunal Federal, é preocupante. Junto com a 241, eles estão votando contra direitos dos trabalhadores, inclusive a nova presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia, inclusive contra a Constituição, que direito de greve é garantido. Eles estão dizendo agora que vai ter desconto dos servidores públicos, né? Inibindo a greve. Primeiro ele fala que em 20 anos você não vai ter nenhum aumento real, depois ele vem com outra medida falando que vai punir os grevistas. Então eu não entendo como o Supremo Tribunal Federal ele pode dar o parecer dele contra a Constituição. Se ele é o poder máximo que vai analisar questões constitucionais e ele dá um voto contra o que diz a Constituição, eu acho que fica preocupante. O que mais eles podem mudar a Constituição? Eles estão se transformando em constituintes, na verdade, o que não é função deles, né? Estão legislando, na realidade. Estão legislando. Então está ficando preocupante a situação. A sociedade tem que acordar, porque está por trás de tudo isso, que é fácil jogar a culpa no governo anterior, que errou muito, né? Então está fácil para eles administrarem isso. É função nossa também levar um pouco mais de informação para que o pessoal entenda o que está acontecendo e passe a participar mais da vida política do país. Eu queria fazer uma observaçãozinha, quando eu citei aí o Brasil pode se tornar uma eterna Índia, pelo seguinte: aqueles mais experientes, mais vividos como eu, sabem que há 20, 30 anos era comum falar que o Brasil era uma Índia, uma Suécia, né? Então eu vejo que o Brasil está mais próximo da Índia hoje, e se nós não fazermos nada vai continuar, do que uma Suécia. Foi exatamente isso que eu citei, o risco do Brasil ser uma eterna Índia, né? A questão que o Mário levantou é seríssima, essa questão do Supremo estar legislando, não é de agora, e é um momento difícil, né? O que fazer? Como eu falei, estamos todos nós atentos para que não vamos cair nesse vazio, porque é um vazio de poder, demonstra claramente um vazio de poder. Não sei se os demais colegas concordam com isso. Com certeza, mas eu acho que a população já está acordando para tudo isso que está acontecendo, e a gente espera que depois dessa crise consigamos realmente melhorar esse país e que tenhamos aprendido alguma lição. E acho que alguma coisa a população aprendeu, que foi o que demonstrou agora nas últimas eleições. Essas eleições, o pessoal teve muita abstenção, muito voto branco e nulo, ou seja, a população completamente descontente com os políticos. E, pela votação, ela realmente estava contra
tudo que estava acontecendo no governo. Então esse próximo governo, ele tem que tomar muito cuidado para não fazer as coisas parecidas com aquela, não só jogar a culpa, porque a população demonstrou claramente que não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo. Os rumos têm que ser outros. Olha, a PEC 257, na verdade, que deu início a tudo logo que o presidente... Na verdade, é uma PEC que vinha do governo anterior, tá certo? PLP. O 257 é um projeto de lei presidencial. Isso, mas que vinha do governo anterior, tá certo? E agora entrou a 241, pior ainda do que a 257. E a gente tem discutido, eu acho que a gente precisa mostrar um pouquinho, eu queria ouvir vocês falarem sobre qual a vantagem para os estados. Olha, ela vai durar até 2036, tá certo? Se aprovada, ela é válida até 2036. O que ganham os estados com isso e quais os prejuízos que vocês acham que a sociedade vai ter? E ela não pode ser revista com menos de 10 anos depois de aprovada. Então ela tem... 2026. Sim, só a partir de 2026 ela pode ser revista de alguma forma. Para melhor ou para pior? Porque em 10 anos, se eles não conseguirem alcançar o seu objetivo, eles podem arrochar mais um pouco. Tá. O Estado tem as suas dívidas seguras um pouco por mais 20 anos. E a sociedade, acontece o quê? Porque alguns acham que essa questão do teto vai melhorar as contas públicas, vai melhorar a situação do cidadão. O que vocês acham? Eu acredito que você não pode gastar mais do que você ganha. Isso qualquer pessoa sabe, qualquer cidadão sabe isso. Só que ele também sabe que se tiver mais uma pessoa morando na casa dele, vão aumentar os gastos e não só o que a inflação determinar. E a inflação nunca é realmente a realidade, os produtos ficam mais caros do que parece na inflação. Quando parece 10% de inflação, o produto não aumentou só R$10, o que era 100, ele foi para 115. E se você tiver mais uma pessoa morando na sua casa, se você aumentar só esse valor da inflação, como você vai manter a casa? Então não tem essa... Claro que você ter gastos, você ter limites é bom, mas não da forma como o governo está fazendo, que vai prejudicar a população. A população vai crescer e o valor que vai ser destinado ao serviço público vai ser o mesmo, não vai crescer de acordo com a arrecadação. Eu acho que é preciso deixar claro uma questão. Quando se apresenta uma PEC dessa, que só pode ser revista dentro de 10 anos, pode ser até por pior, e que só pode ser mexido efetivamente em 20 anos, eles não estão acreditando na evolução, no crescimento do Brasil. Está engessando. Se a economia crescer, vai ficar naqueles 20, porque, como a Rita colocou claramente, a população do Brasil, é provado, ela não diminuiu ainda, ela ainda está crescendo, está prestes a diminuir, mas não é agora, entendeu? Ou seja, a demanda vai ser maior, mais pessoas vão usar os hospitais, os pontos-socorro, mais jovens, mais crianças vão adentrar as escolas, ou seja, de tudo geral, isso gera um ciclo. Se a economia crescer, vai criar emprego, vai mais gasto, mais gente. Se o Brasil ficar estático, vai criar mais caos, inclusive também. Vamos precisar de mais transporte, vamos precisar de tudo mais. Ou seja, engessar, porque na minha concepção isso é engessar a economia do país, ou eles que apresentaram essa PEC não estão acreditando no crescimento da nossa nação. Ao contrário, que eu acredito que o Brasil, apesar dos pesares, é um país rico, forte, a população que é pobre e é mal administrado. Enquanto isso, não se fala da dívida pública. Enquanto isso, o governo não toca na questão da vida pública, que é a maior parte do orçamento federal, certo? É para onde vai a maior parte dos recursos federais para a dívida pública. Por que não se fala disso? Por que não se abre isso? Por que não há uma investigação por conta dessa dívida que já vem? Uma auditoria, uma investigação seria uma auditoria sobre a dívida pública. Vão-se lá mais de 40 anos, onde essa dívida só aumenta, os bancos parece que têm má vontade em receber, eles preferem receber os juros, é claro, então a dívida tem que aumentar. Nós vivemos num sistema de agiotagem, onde a população é quem paga tudo e agora de uma forma pior.
vai cair a qualidade do serviço público, que admito em alguns setores já não é muito boa, mas é melhor do que em alguns países que nós nos vangloriamos de dizer, mas em tal lugar eu estive lá, é maravilhoso. Não é verdade. O cidadão precisa ter dinheiro para ir ao médico em alguns lugares, para ter uma formação razoável em muitos lugares. Nós temos aqui direito garantido. E o que me parece é que há um complô para que não se tenha direito garantido a nada público, mas a minha impressão é a de que hoje a filosofia é: vamos acabar com tudo, ninguém mais pode receber nada. Ora, mas e o imposto que o cidadão paga? Não vai reverter de nenhuma maneira? Porque os impostos continuam aí. Os impostos vão diminuir em 20 anos? Vão ser congelados em 20 anos? Não se falou disso na 241, certo? Possivelmente no início do ano, talvez o prefeito de São Paulo não, porque ele já declarou que não vai haver aumento, mas o IPTU vai aumentar em várias cidades. Os governos do estado vão aumentar os IPVAs e por aí vai. Depois dessa conversa, desse debate sobre o nosso querido Brasil, fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. E na próxima semana nós vamos ter um feriadão, mas não é bem assim. O decreto 62248 de 1º de novembro de 2016 suspende o expediente nas repartições públicas estaduais no dia 14 de novembro e dá providências correlatas. O governador Geraldo Alckmin, no uso de suas atribuições, considerando a suspensão do expediente nas repartições públicas estaduais ser conveniente à administração estadual e também ao servidor público, e considerando que o fechamento das repartições estaduais deverá ocorrer sem redução das horas de trabalho semanal a que os servidores públicos estaduais estão obrigados, no termo da legislação vigente, fica suspenso o expediente no dia 14, na segunda-feira, mas as horas devem ser compensadas na seguinte proporção: a razão de 1 hora diária a partir do dia 3 de novembro, ou seja, já da semana passada, observada a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos. Caberá ao superior hierárquico determinar em relação a cada servidor a compensação a ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. A não compensação das horas de trabalho acarretará em descontos pertinentes ou, se for o caso, falta ao serviço no dia sujeito à compensação. As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto terão expediente normal no dia 14 e também no dia 15. Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria de Estado e da Procuradoria-Geral do Estado fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto. Os dirigentes das autarquias estaduais e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público poderão adequar o disposto neste decreto às entidades que dirigem. E o decreto, obviamente, entrou na data de sua publicação no último dia 1º de novembro, assinado pelo governador de estado. Com o objetivo de padronizar os procedimentos necessários à expedição e à homologação da certidão de tempo de contribuição, a CTC, uma notícia que a gente retransmite mais uma vez devido à necessidade de adequação, a São Paulo Previdência publicou o comunicado DBS-SP-Prev número 2/2016. Entre outros pontos, a publicação informa que as CTCs expedidas desde o mês de outubro deverão ser preenchidas apenas no anverso, ou seja, na parte frontal do documento, utilizando-se os campos pré-existentes, sendo que o verso deverá permanecer em branco. Também dispõe que os órgãos setoriais, subsetoriais e serviços de pessoas do sistema de administração pessoal, da administração direta e das autarquias do Estado não deverão exigir o desentranhamento de certidões de tempo de serviço fornecidas pelo próprio Estado e averbadas no próprio Estado para a finalidade exclusiva de obter vantagens pessoais. De acordo com o diretor da São Paulo Previdência, no setor de benefícios dos servidores, Fernando Zanelli, esse alinhamento de procedimentos previsto no comunicado busca trazer como resultado a agilização da homologação das CTCs, podendo contribuir para a redução do tempo de espera,
que é um tempo longo, dos documentos pelos cidadãos interessados. A ANEEL enfatiza que a São Paulo Previdência está sempre à disposição dos setores de recursos humanos do Estado para a realização de treinamentos e esclarecimentos de dúvidas. O comunicado entrou em vigor na data de sua publicação, com aplicação a todos os órgãos vinculados. Em caso de dúvida relativa a processos de homologação de certidão de tempo de contribuição, que é a certidão de tempo de serviço necessária para a aposentação, bem como ao conteúdo do comunicado, os setores de recursos humanos dos órgãos de origem devem enviar e-mail para o endereço eletrônico que aparece aí embaixo na tela, homologação, sem a cedilha e sem o tio, _ctc@spprev.sp.gov.br. Após verificar a dúvida, o setor competente da SPPrev retornará o e-mail com os devidos esclarecimentos. Esta é uma forma de agilizar o processo de concessão dos benefícios pela São Paulo Previdência. Cidadania e Serviço Público há 17 anos no ar, já se encaminhando para a maioridade, para os 18 anos agora no mês de janeiro. Há 17 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, para entrar em contato conosco, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org.br, visita o nosso site no www.fespesp.org.br e também nas redes sociais. Você pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, sempre procurando por Federação.Fespesp. E em relação ao programa de TV, você já sabe, todos os domingos você pode acompanhar ao vivo online no site da TV Aberta e depois no nosso canal do YouTube no bit.ly/TV Fespesp, e aí você assiste aos programas Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana para você e até o próximo programa.